Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém. Bom estar aqui com os irmãos novamente, nessa tarde, para compartilhar uma palavra de fé, de esperança. Amém? Porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, Rei do Universo, Criador do céu e da terra. Podemos confiar e descansar nele, amém, querido? Eu tenho muitas palavras para ministrar, e às vezes a gente fica em dúvida o que ministrar, né? E eu não tenho nenhum problema de compartilhar mensagens de outros pastores. Eu sou muito ministrado nos livros, sabe? Sou muito ministrado nos livros. Às vezes tem determinados homens de Deus que eu leio os seus livros e eu digo: meu Deus, obrigado pela vida desse homem, abençoa ele, Senhor. E eu sei até que essa ministração é gravada, né? Mas tem cada ministração maravilhosa que eu compartilho com os meus filhos, eu compartilho com a minha família. E claro, eu já recebi no meu espírito, né? Mas alguns livros assim falam profundamente, a ministração ali fala profundamente ao meu coração. E na verdade eu tinha três tipos de palavras para ministrar hoje, mas eu quero ministrar essa palavra, que na verdade é de um livro, né? Eu vou até ler alguns trechos aqui, quero ler de uma maneira que não fique ali cansativo para você, porque eu não consigo ler essa ministração e não chorar. Ontem eu li para os meus filhos, eu disse: olha, eu vou chorar, mas não liga não, porque ela é muito tocante. Pastor Max Lucado, né, ele é um mestre ali no ensino, um pastor querido, pastor amado. Eu amo as ministrações dele. Infelizmente muitas pessoas não gostam de ler, né? Cara, eu sou muito ministrado na leitura do pastor Max Lucado, e eu quero compartilhar uma palavra, né? Claro que eu vou falar aqui algumas coisas, mas eu quero literalmente ler um pouco da ministração. Eu acho que eu não leio tão mal, dá para ler assim da maneira que vocês, não fica simplesmente aquela leitura. E o nome dessa ministração é Estações Secas. Amém? Quem já passou por estações secas? Quem já passou por desertos, né? Por desertos, por tempestades, né? E eu dou graças a Deus pela vida do rei Davi, porque a vida dele nos consola. Eu tenho sido muito ministrado nesses dias pelo Senhor, tenho sido muito ministrado mesmo. Deus tem falado muito comigo, né? E essa palavra fala muito ao nosso coração, né? Porque a gente observa, querido, os homens de Deus na Bíblia, todos eles enfrentaram grandes lutas, grandes batalhas. Eu creio que nós somos forjados na batalha, não é verdade? Estávamos até comentando, né? Eu com meus filhos, né? Todos os grandes homens de Deus tiveram lutas, batalhas, guerras, de todos os níveis, né? E olhando para a vida de Abraão, o homem teve que sair da sua terra, ir para outra terra. Talvez ele estava todo estruturado lá. Dizem os historiadores, os estudiosos, que ele já tinha uma plantação. A Mesopotâmia era uma terra fértil, mas ele recebeu um comando de Deus para ir para outra terra, né? Para ir para outro lugar. Lá por 2 vezes ele esteve no Egito, né? Por 2 vezes, uma vez ele esteve no Egito a ponto de perder a sua esposa. Faraó capturou a esposa, ele teve que mentir, ele mentiu, ele ficou com medo, né?
é reconfortante saber que homens de Deus também tiveram crises, né? De medo, mentiram, né? E depois ele teve que enfrentar o Abimeleque lá na terra dos filisteus, já lá em Canaã. Também outra vez pegaram a mulher dele, ele mentiu de novo, disse que não era mulher, que era irmã, com medo de morrer, né? Enfrentou inúmeras batalhas, teve que mandar o seu filho embora, Ismael, briga ali a esposa com a escrava, mas ele era filho dele, ele estava criando aquele menino como um filho que ele amava, e teve que se desfazer do filho, teve que mandar ele embora, só com um pouco de pão e uma vasilha de água, e ele foi para o deserto, né? Enfrentou inúmeras batalhas, guerras, depois teve a grande prova, né? Que teve que entregar o seu filho, Isaque, né? A Bíblia diz que para Abraão, Isaque morreu ali, porque ele estava disposto a cumprir, né, aquilo que Deus tinha determinado, mas depois Deus o restaurou. E passando pela vida de todos os homens de Deus, Moisés teve o período da corte, mas depois passou 40 anos no deserto, teve que conduzir aquele povo 40 anos, um povo rebelde, teimoso. Quantas crises ele não enfrentou, né? Enfrentou tantas crises. Davi, querido, o grande Davi, passou por tantas crises, mas para se ter uma ideia, ele morreu aos 70 anos, pela contagem bíblica, né? Porque ele assumiu o trono com 30 anos e morreu, e reinou 40 anos, então provavelmente ele morreu aos 70 anos, mas ele já estava muito debilitado fisicamente, enfrentou muitas batalhas, enfrentou muitas guerras. Às vezes a gente pensa que aqueles reis, né, enfrentavam aquelas guerras e eles voltavam, muitas vezes eram feridos, muitas vezes tinham ferimentos graves. Isso não é nem relatado, era até uma forma de valorizar o rei, né? Não era relatado, mas quantas vezes eles foram feridos. E aos 70 anos Davi estava bastante debilitado, a Bíblia diz, estava bem abatido, né? Aos 70 anos. E Daniel teve que perdeu a família, com certeza, foi preso, seus pais devem ter sido mortos. Ninguém encontra vida fácil na Bíblia, né? Paulo e tantos outros, né? E Davi também, né? Davi teve os seus momentos que ele enfrentou Golias. No outro momento ele mentiu para os sacerdotes, dizendo que estava em missão de Saul. Ele não precisou de espada para vencer Golias, mas agora ele vai lá com os sacerdotes para pedir uma espada, uma arma. Vocês têm alguma coisa? Então ele passou por inúmeras crises, 10 anos fugindo do rei, da perseguição do rei. Então eu acho assim, Deus forja os homens de Deus, as mulheres de Deus, muitas vezes na dificuldade mesmo. E eu quero entrar aqui no texto, estações secas, né? Começa no Mar Morto, né? Você sabe, o Mar Morto, ele eu vou pegar o texto, é muito lindo, amém, queridos? Eu vou pegar o texto, eu não vou tentar não ser cansativo, mas olha como começa esse texto. O Mar Morto está morrendo, gota a gota. Vocês já ouviram isso nos jornais? Gota a gota. Há uma razão aproximada de 90 centímetros por ano, ele diminui. Ele está recuando. A Galileia lança seus fluidos frescos pelo canal da Jordânia. As águas do Jordão desaguam no Mar Morto, mas o Mar Morto empobrece. O Mar Morto está se tornando ácido. O Mar Morto está criando um cemitério salino. Encontra-se pouca vida em suas águas, encontra-se pouca vida em suas imediações. Eu quero dar para você o cenário do Mar Morto, amém? Como é que é ali aquela região? Ele encontra-se pouca vida em suas imediações. São penhascos fatais, erguem-se a oeste, formando um paredão de cerca de 610 metros. A erosão marcou a terra, deixando muitas cavernas. Tem muitas cavernas. Os manuscritos do Mar Morto foram achados numa caverna, né? Numa caverna. Há muitas cavernas. Um lar para hienas, lagartos e abutres.
e também se tornou o lar de Davi. O Mar Morto se tornou o lar de Davi, não por escolha. Lembre-se, ele não queria trocar o palácio pelas terras assoladas pela erosão. Ninguém escolhe o deserto, ele o ataca de todas as direções. Alguém escolhe o deserto? Não, os desertos vêm, né? O calor, a chuva, tempestade de areia e de granizo. Nós preferimos quartos com ar-condicionado, não é verdade? Preferimos segurança, mas às vezes não temos o direito de escolher. A calamidade chega, o telhado racha, o tornado ergue-nos e solta-nos no deserto. Graças a Deus aqui a gente não tem muito, mas nos Estados Unidos tem muito isso, muito tornado, furacão. De vez em quando, meu irmão, todo mundo tem que recomeçar de novo, e eles chegam de repente, né? Uma época de seca. O isolamento marca tais épocas. Saul isolou efetiva e sistematicamente Davi de toda a fonte de estabilidade. Ele tentou 6 vezes matar Davi, sabia disso? 6 tentativas de assassinato acabaram com a carreira militar de Davi, que teve também seu casamento abalado por toda aquela perseguição. Sabe quem era a mulher de Davi? Mical. Zedequias gosta de ministrar, falar da Mical. Era a mulher de Davi, filha de Saul. Primeiro que Saul exigiu que ele matasse 200 filisteus, para poder dar a mão dela para ele. Você sabe o que ele queria? Queria que Davi fosse morto, né? O deserto começa, muitas vezes, o deserto começa com separações. O deserto começa com enganos. O deserto começa muitas vezes quando a nossa fé é abalada também. Depois que Mical, esposa de Davi, o ajudou a escapar, escute essa, Saul exigiu dela uma explicação. Ela disse: tive de fazê-lo. Ela mentiu. Ele me disse que se não o deixasse fugir, ele me mataria. 1 Samuel 19:17. Ela mentiu a respeito de Davi. Davi nunca mais confiou em sua esposa. Eles continuaram casados, é uma analogia, mas dormiam em quartos separados. Assim começa os desertos no casamento. Está vivendo ali só de aparência, né? Muitas vezes. Davi corre da corte de Saul para a casa de Samuel, mas logo que ele chega, alguém diz para Saul: Davi está em Naiote Ramá. Davi foge procurando refúgio em Jonatas, seu amigo e confidente. Jonatas quer ajudar, mas o que ele pode fazer? Deixar a corte nas mãos de um louco? Não, Jonatas tem de ficar com Saul. Davi, como se estivesse escalando uma montanha, já ouve os fios de sua corda se arrebentando, e sabe que o jogo estará no ar. Vocês estão entendendo? Davi teve que se separar da esposa. Ele procurou ajuda em Samuel. Samuel não poderia dar ajuda para ele, porque senão o rei iria matar Samuel. Aí ele procura a ajuda do outro amigo, Jonatas, que é o filho do rei. Esse também diz que não dá para dar ajudar Davi nesse momento, porque o pai dele está louco, ele tem que ajudar o pai dele. Vocês estão entendendo? Sem lugar na corte, banido do exército. Lembra que ele era um general? Que ele lutava no exército de Israel, sem posição no exército, sem esposa, sem sacerdote. Você lembra do sacerdote? Ele foi lá no lugar onde viviam os sacerdotes, pediu ajuda do sacerdote. O sacerdote deu pão para ele. Quando Saul soube disso, foi lá e executou todos os sacerdotes. Davi não tem esposa, Davi não tem amigos, Davi não tem pastor. Davi está se fechando o ciclo para Davi. Vimos a má fé de Davi em Nob, a cidade dos sacerdotes. A cidade era santa, Davi era tudo menos santo. Ele mentia sempre que abria a boca. Você sabia que Davi mentiu bastante? Ele mentiu lá para o sacerdote.
O grande Davi que enfrentou Golias está passando um momento difícil agora. Davi piora antes de ficar melhor. Foge para Gate. Pronto. Davi procurou. A esposa deixou Davi. O rei o queria matar. Samuel não podia ajudar. Jonatas não podia ajudar. E agora ele vai procurar ajuda para o inimigo. Imagina, ele foi até Gate, cidade dos filisteus, pedir ajuda do inimigo. Ele teve aquela ideia: se eles são inimigos de Saul, eles poderão me ajudar, né? E ele diz aqui, ó: Davi piora antes de ficar melhor. Foge para Gate, cidade natal de Golias. Tenta forjar uma amizade baseada em um adversário comum. Se Saul é seu inimigo e Saul também é o meu inimigo, somos nós amigos, certo? Nesse caso, errado. Os filisteus não são hospitaleiros. Não é este o Davi, o rei da terra de Israel? Começaram a comentar. Perguntam: não é aquele acerca de quem cantava em suas danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Surgiu uma fofoca lá, Davi apareceu lá. Davi entrou em pânico. Ele é um cordeiro no meio de uma matilha de lobos. Homens altos, muros ainda mais altos, olhares penetrantes, lanças cortantes. Gostaríamos de ouvi-lo fazer uma oração ao seu pastor. Davi ora? Não. Davi, nesse momento, Davi, meu amado, ele está praticamente desviado. E ele começou a se desviar lá atrás, quando ele foi lá mentir para os sacerdotes. Davi não ora não. Davi está tentando resolver tudo do seu jeito, da sua maneira. E quando os filisteus descobrem que ele é Davi, sabe o que ele faz? Se finge de louco, se finge de maluco. Ele finge ser louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Finalmente o rei de Gate disse para os seus homens: vejam este homem, ele está louco, por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? Davi então fugiu da cidade de Gate e dirigiu-se para a caverna de Adulão. Aí ele foi para o Mar Morto. Agora Davi não tem esposa, não tem amigos, não tem pastores, não tem sacerdotes, não tem Jonatas, e até o próprio inimigo que ele procurou ajuda. Davi agora está sozinho. Ele não poderia ir para a corte de Saul, nem para a casa de Mical, nem para a cidade de Samuel, nem para a segurança de nobres dos sacerdotes. Por isso ele vai para o único lugar possível, o lugar para onde ninguém vai, porque lá nada sobrevive. Ele vai para o deserto, para o ermo, segue para os quênios em forma de favo de mel, que dão vista para o Mar Morto. Ele encontra um lugar chamado de caverna de Adulão. Lá ele encontra sombra, silêncio e segurança. Ele estende-se sobre a terra fria, fecha os olhos e começa a sua década no deserto. Você consegue relacionar a sua história com a de Davi? Seu Saul retirou de você da posição que você tinha, afastou você das pessoas que você ama. Eu tenho conhecido muitas pessoas, Deus tem me levado para muitas pessoas que estão na situação de Davi. Deus tem colocado pessoas para mim orar, que estão nesse sentido. Perderam basicamente tudo. E é muito bom a gente poder ajudar, consolar pessoas que estão nessa situação, porque nós somos edificados quando nós ajudamos os outros. Em um esforço para se pôr em pé, você distorceu a verdade, distorceu os fatos. Você está procurando refúgio em Gate, você está procurando refúgio com o inimigo. Quantas vezes no nosso deserto nós vamos procurar refúgio em outros lugares?
procurar refúgio com outras mulheres, procurar refúgio nas drogas, procurar refúgio nos vícios. Quantas vezes nós vamos procurar refúgio e paz em outro lugar? Você está procurando refúgio em Gate? Sob circunstâncias normais você jamais iria para lá, mas essas não são circunstâncias normais. Por isso você perde tempo na terra que cria gigantes, a cidade da confusão, os braços de uma mulher ou aquele bar. Você anda por ruas escuras e lugares muitas vezes duvidosos, e enquanto está ali, você enlouquece, para que a multidão o aceite, para que o estresse não o mate. Você fica alucinado, você acorda em uma caverna do Mar Morto, nas grutas de Adulão, no ponto mais baixo de sua vida, como se tivesse um cérebro de minhoca. Você olha lá para fora, para um futuro árido, duro e despovoado, e pergunta: o que eu faço agora? Sugiro que você deixe Davi ser seu professor. É claro que ele fica desnorteado em alguns versículos, mas na caverna de Adulão ele se anima. O fiel menino pastor surge novamente. O matador de gigante redescobre a coragem. Sim, ele tem a cabeça premium. Sim, ele não tem onde recostar a cabeça, mas de algum modo ele se descontrola. Seu foco volta-se novamente para Deus, e Davi encontra refúgio. Você pode imaginar? Davi totalmente derrotado, né? Não pode ir para a casa do pai, porque senão vão matar os parentes dele, vão atacar os parentes deles. Não pode ir para lugar nenhum, ele vai para o deserto. E lá ele entra nessa caverna, e ele se deita lá com certeza, se ajoelha, se prostra, e ele compõe o Salmo 57. Salmo 57 ele compôs na caverna de Adulão. A introdução para a passagem explica seu contexto. Poema epigráfico davídico, quando Davi fugiu de Saul para a caverna. Imagine o filho de Jessé na penumbra, de joelhos, talvez com o rosto em terra, perdido em meio às sombras e aos pensamentos. Ele não tem para onde se virar. Se for para casa, ele põe sua família em perigo. Se for para o tabernáculo, ele põe os sacerdotes em perigo. Saul irá matá-lo. Gate não o aceitará. Ele mentiu no santuário, se passou por louco para os filisteus, e aqui está ele, sentado, completamente sozinho. Mas então ele se lembra de que na realidade ele não está sozinho. E do fundo da caverna, uma doce voz paira no ar. Dá para pôr o Salmo 57 ali? Esse salmo ele compôs lá na caverna. E aí? Quando você perde tudo, né, meu amigo? Tem uma frase que diz: quando você jamais saberá que Jesus é tudo do que você precisa, até que Jesus seja tudo que você tem. Olha o que ele compôs lá. Você pode imaginar a cena? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Se exaltado, ó Deus, e acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei
e entoarei louvores. Desperta, desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, né? Amém, queridos? Que salmo tremendo, né? No pior momento de Davi, o que ele faz? Isso é um salmo de louvor. Ele louva. Ele louva. Então, queridos, o nosso refúgio, a nossa segurança, a nossa paz deve estar em Deus, não no seu emprego, não no seu cônjuge, não na sua reputação, não no seu plano de previdência. Faça de Deus o seu refúgio, desde que Ele seja o teto que protege o ambiente da luz do sol, as paredes que detêm o vento, o alicerce sobre o qual você está. Um homem que morava em uma caverna encontrou Deus no momento mais difícil da sua vida. A partir daí, a vida de Davi começa a se endireitar. Max Lucado conta aqui um testemunho, né? Ele conta um testemunho. E ele diz aqui, ó: os que sobrevivem ao deserto encontram refúgio na presença de Deus. Sabe o que aconteceu com Davi? A Bíblia diz que depois que ele foi para a caverna, que ele orou ao Senhor, várias pessoas começaram a procurar Davi. Seus familiares foram visitá-los, e um grupo de pessoas começou a se reunir, a se juntar a Davi. Um grupo de pessoas começaram a se juntar a Davi. Também se juntaram eles, todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele, está lá em 1 Samuel 22, 1-2. Não se tratava de algo como uma academia militar. Eles estavam em dificuldades, endividados e descontentes, um bando de desajustados. Sim, a escória da sociedade, sem dúvida, rejeitados, perdedores, marginais. E eles se reuniram com Davi, e ali Davi começou a formar um grande exército, e ali começou o tempo de restauração de Davi. Queridos, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa segurança, a nossa paz. A Bíblia diz que a gente não deve colocar o nosso coração nas coisas desse mundo. Tudo neste mundo para nós é um plus. O mais importante é o Senhor. É Deus na nossa vida, é Deus na sua vida. Ele é a sua torre forte. Salmo 18, Davi compôs o Salmo 18, e ele disse: eu te amo, ó Deus, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, em quem me refugio, a força da minha salvação, meu escudo, o meu rochedo, o meu baluarte. Quando você estiver se sentindo fraco, declare essas palavras: Deus é o nosso refúgio,
Ele nos dá força no meio da adversidade, no meio da guerra. Ele é a nossa única esperança. Amém, queridos? Eu tenho um testemunho de uma irmã que vocês conhecem, eu não vou dar o nome dela. E ela recebeu um diagnóstico, do ponto de vista médico, terrível. O médico deu 3 meses para ela, eu digo isso aqui como testemunho. Deu 3 meses de vida para ela. Mas essa mulher, querido, ela tem a unção de Deus. Tenho conversado muito com ela. E eu vejo Deus na vida dela. Ela está ministrando uma pessoa lá de São Paulo. Ela está orando por essa pessoa. E essa pessoa manda mensagem para ela: mana, obrigado, as tuas orações estão mudando a minha vida. Minha filha foi para a igreja. Essa pessoa recebeu um diagnóstico do ponto de vista médico, humano, terrível. Mas Deus tem fortalecido ela de uma maneira sobrenatural. E eu creio perfeitamente no milagre na vida dela, no milagre de Deus, no agir de Deus. Porque como eu coloquei, como a gente vê no Salmo 58, olha, a gente vê aqui que depois que Davi teve um encontro com Deus, esse encontro da caverna de Adulão, Deus mudou a vida de Davi. Depois de lá, Davi nunca mais conheceu derrota. Eu não pesquisei isso não, mas eu tenho quase certeza disso. Ele nunca mais conheceu derrota. Sabe o que aconteceu? Mais de 400 pessoas necessitadas, homens, como você viu, endividados, rejeitados, ditos fracassados, se juntaram a ele. E na verdade Davi formou uma grande igreja ali, porque eu acho que como ele adorava a Deus, ele ensinava os seus homens a adorar a Deus. E Deus mudou a vida daqueles homens. E Deus mudou a vida de Davi. Deus mudou a vida de Davi, querido. E o deserto que Davi enfrentou foi para que ele se voltasse para Deus. Deus mudou a vida de Davi. Você acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então, quando algo difícil, algo ruim acontecer na sua vida, saiba, Deus está trabalhando para algo tremendo, algo grande, algo bom na minha vida. Deus está trabalhando para algo tremendo, algo bom na sua vida. Deus tem ministrado muito o meu coração sobre isso. Ajudar as pessoas. Isaías 58. Isaías 58 fala de uma vida religiosa e de uma vida plena de Deus. Deus fala aqui, lá no Isaías 58, ele fala que ele não quer um jejum meramente religioso, que o jejum que ele quer é isso, que as pessoas soltem as ligaduras da impiedade, que as pessoas desfaçam as ataduras da servidão, que as pessoas ajudem outros que estão sofrendo. Se você já tem Jesus, querido, Ele quer usar você, Ele quer usar a sua vida. E uma frase muito interessante eu ouvi nesses dias: muitas vezes a tua dor, o teu chamado, o propósito da tua vida está escondido na tua dor. Se você é uma pessoa que enfrenta algum tipo de luta comum, Deus vai te usar para te ajudar outras pessoas na mesma situação, sabe? E esses dias alguém me ligou também. Muitas pessoas com problema de depressão nesse tempo têm me ligado, têm me procurado, e eu dei uma receita para ele. Eu disse: olha, se a depressão vem sobre a tua vida, vem te abater, querido, ajude alguém, não se cale. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E eu quero dizer o seguinte: inimigo, se tu vem me atacar,
eu vou contra-atacar. E o meu contra-ataque vai ser ajudando pessoas, cumprindo o que Jesus fez. Lá em Atos, não lembro o versículo agora, mas Pedro diz assim, quando Pedro pregava lá para o Cornélio, ele disse que Jesus de Nazaré foi ungido com o Espírito Santo e com poder, e ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu quero ser alguém que cura os oprimidos do diabo. Eu quero ser alguém que tem uma palavra de libertação, uma palavra de paz, uma palavra de descanso, uma palavra de esperança. Então eu digo assim, se o diabo vir me perturbar, ele vai se dar mal, porque eu vou perturbar mais a ele. Como? Curando todos os oprimidos do diabo, não me escondendo de ninguém, porque eu creio nessa promessa de Isaías 58, que quando nós cuidamos dos outros, quando nós ministramos a vida dos outros, quando nós damos pão ao faminto, quando nós alimentamos a alma aflita, Deus vem em nosso socorro, Deus vem nos ajudar, Deus vem nos fortalecer. Tem muita gente que fica nas redes sociais só postando alguma coisa que não tem nada a ver, irmão. E às vezes a gente pensa assim, ó, poxa, eu postei uma mensagem e ninguém leu, ou ninguém curtiu. Meu irmão, quantas vezes, quantos testemunhos a gente tem de pessoas que acharam um panfleto de papel e leram uma palavra e aquilo mudou a vida deles. Aquele cantor gospel, Mato Nascimento, ele disse assim, ó, eu achei um folheto, alguém me deu no aeroporto um folheto, lá estava escrito o quê? Parece que adianta o homem ganhar tudo e perder a sua alma. Aquela palavra falou o espírito dele. Meu irmão, dê palavra de esperança, que Isaías 58 se cumpra na sua vida. Eu acho que a vitória vem, quando a gente se esquece de nós, e a gente proclama o Evangelho, a boa notícia, que Deus é por nós, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é a nossa força. Deus está contigo, querido. Deus está contigo nos desertos, Deus está contigo nas montanhas. E a gente estava vendo, talvez, o cara que teve mais vida fácil na Bíblia. A gente não sabe muito bem como é que foi o fim dele, né? Foi o rei Salomão. Ele não enfrentou guerras, ele não teve lutas, aparentemente se vê que não, foi um reinado bem próspero, mas a Bíblia diz que no final da vida dele, algo ficou sombrio, e talvez ele tenha morrido até cedo, porque ele também governou 40 anos, igual o pai dele, mas não foi nem por lutas, foi pelos pecados dele, Salomão. Então, o apóstolo Paulo diz assim, ó, graças a Deus, pelas minhas fraquezas, graças a Deus, pelas minhas lutas, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque sobre mim repousa a graça de Deus, e a graça de Deus ela nos fortalece, a graça de Deus ela nos capacita, a graça de Deus ela nos concede a vitória. Davi se levantou, quando ele disse, tem misericórdia, ó Deus, tem misericórdia, a minha alma está abatida, preciso de Ti, dependo de Ti, amém, querido?
Graças a Deus pelas nossas fraquezas. Às vezes eu questiono Deus: Deus, por que tu me fez assim? Diz: porque assim eu posso trabalhar na tua vida, assim eu posso te moldar, assim eu posso. Tu é resiliente, tu sabe. Deus não quer o nosso mal, Ele quer o nosso bem, sim, mas Ele trabalha com as circunstâncias. Não é Ele que cria as circunstâncias, mas Ele trabalha a partir dela. As circunstâncias foram criadas por esse mundo mal, pela queda, pelo pecado. Antes da queda não havia morte, não havia choro, não havia dor, e Deus bem alertou Adão a respeito disso. Deus bem alertou Adão a respeito disso, mas eles decidiram pecar. E quando eles conheceram o pecado, eles conheceram o mal, porque Adão só conhecia o bem. E aí Deus agora tem que trabalhar com as circunstâncias. Então Ele trabalha com as circunstâncias, de forma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma coisa interessante também, a Bíblia diz que Jó, quando orava pelos seus irmãos, Deus o restaurou. Deus o restaurou. Os homens do Novo Testamento, a maioria deles não tiveram vida fácil, mas a vida deles estavam totalmente entregues para o Senhor, para servir. Sirva a Deus. Esse é o princípio, querido, maior do Novo Testamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e o próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu toda a lei nisso. Amém, queridos? Fique de pé em nome de Jesus. Que horário? Qual é o horário dele? É isso aí. Amém? Fique de pé. Eu quero um momento de oração aqui com você. Amém? Te orar, interceder. Eu quero te chamar aqui na frente. Se você está passando algum tipo de luta, depressivo, desanimado, desencorajado, vem aqui. Não é vergonha não, querido. Eu não tenho vergonha de... Amém. Eu não gosto muito de ministradores pastores que colocam às vezes uma áurea de super crentes. Não. Eu vejo Paulo pedindo orações: orem por mim. Eu vejo Pedro dizendo que Paulo sabia mais do que ele, tinha coisas, Paulo era muito inteligente, sabe? Lutas, todos nós enfrentamos, mas a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Então, se você tem luta na alma, eu quero convidar você para a gente orar, porque Ele é a nossa paz. Oh, tantas palavras. Sabe o que eu faço de noite, querido? Eu me acordo de madrugada, e é incrível. Eu ouvi esses dias no Face, no Twitter, alguém disse: qual o remédio que você toma para dormir? Um monte de gente tomando vários tipos de remédios. Amém. Eu já tomei também, teve momentos difíceis também que eu já tomei, querido. Eu não sou contra os remédios, e eu acho que o remédio é uma provisão de Deus. Eu acho que é Deus, tudo é Deus, querido, cuidando de nós. Teve um tempo, eu vou até testemunhar que eu tive uma crise de pânico de noite. Teve 2 vezes, 3 vezes já. Primeira vez foi lá em Florianópolis, eu tive uma crise. Não sei, eu dormi, o ar-condicionado muito frio, eu não gosto de dormir com muita roupa, me acordei com uma crise, um tremor, fui para
Fui para o hospital, no caminho do hospital passou. O hospital era tão longe, 30 quilômetros, que quando eu cheguei lá estava tranquilo. Voltei para casa, o médico não passou nenhum remédio. E teve outra aqui, que eu acordei da mesma maneira. Aquele tremor no corpo, tremor sem explicação, não estava preocupado com nada não, aparentemente. Dessa vez eu me levantei e comecei a orar, comecei a repreender, desci lá embaixo, orei, repreendi, não, fora Satanás, fora em nome de Jesus, e passou, graças a Deus. E teve outra vez que eu estava bem, e assim também, um negócio assim de repente, sabe? E eu liguei para minha irmã, e ela disse, não, ó, tem um remédio aqui. E eu fui lá com ela, tomei o remédio, e dormi como criança, e descansei. Eu penso assim, poxa, foi Deus, cara, que me conectou com a minha irmã naquela hora, para ver esse remédio que eu não tinha, e aquele remédio me acalmou ali, dormi bem, graças a Deus, e pude acordar no outro dia e lutar contra isso, né? E lutar, porque tudo é Deus, querido, os remédios é Deus também. Às vezes quando Ele vê que Deus cuida de tudo, Deus pegou e outra coisa que tem muito preconceito contra a depressão, graças a Deus, porque um grande profeta da Bíblia, Elias, ficou depressivo, e Deus cuidou dele, Deus alimentou ele com o pão dos anjos, Deus deu alimento para ele, porque nesses momentos de depressão, querido, você tem que se alimentar. Às vezes, muitas pessoas a depressão atacam e a primeira coisa que vai embora é o apetite, e se a pessoa parar de comer, outras coisas vão complicar. A preocupação em si já produz vários sintomas, mas se você parar de comer, não para de comer. Foi por isso que quando Elias estava depressivo, Deus enviou os anjos e levaram um pão especial, era o pão dos elfos, enviaram um pão, e ele comeu e bebeu, se fortaleceu, e com aquela comida, né, sobrenatural com certeza, ele viajou 40 dias, né, com uma comida que os anjos deram, imagina, isso aí sabe o que é? Eu já vi até o Silas Malafaia pregando sobre isso, isso aí é terapia, foi o remédio, foi terapia medicamentosa, foi a terapia medicamentosa, foi remédio ali, o alimento ali, sabe lá o que tinha naquele pão dos anjos? Depois ele chegou lá na caverna, no Sinai, eu acho, Elias, né? Aí Deus conversou com ele. O que é, Elias? Qual o problema? Psicoterapia agora, né? O que tu está sentindo? Não, porque mataram os teus profetas, só eu. Às vezes conversar é bom, abrir o coração é bom. Tadinho dos meus filhos, porque eu abro o coração com eles, eu não sou o pai herói não, e talvez eles até me achem herói, pela sinceridade, vou mostrar para ele que a vida é assim, e eu me abro, e eu preciso conversar, amém, querido? Mas o nosso Deus, Ele é poderoso para nos curar, para nos fortalecer. Eu tenho sido fortalecido sobrenaturalmente. Passei uns momentos que tudo era difícil, sabia, querido? Para ir no banheiro era difícil, para comer era difícil, para dar 10 passos era difícil, para tomar banho era difícil. Mas Deus me carregou nos braços assim. A graça de Deus é algo maravilhoso, e eu tenho certeza que Deus está me usando e vai me usar para ministrar a vida de outros. Já tenho ministrado. Eu disse para um irmão depressivo que ligou para mim, mano, resiste o diabo, te levanta, prega a palavra,
consola os cansados. Não deixa o diabo te paralisar, que o diabo quer nos paralisar. Reage, a tua cura brotará sem detença, a glória do Senhor será a tua retaguarda, o Senhor te fartará até em lugares áridos, serás como um manancial cujas águas jamais faltarão. Amém, querido? Abra a sua boca, poste coisas boas, poste coisas boas na internet, alguém vai ler, e o milagre vai acontecer na vida dele. Declare a bondade de Deus, declare o amor de Deus, amém, e a tua cura vai vir. Pai, em nome de Jesus, aqui a tua igreja, o teu povo poderoso, Senhor, em Ti nós somos mais do que vencedores, em Ti nós somos mais do que vencedores. Com o nosso Deus nós saltamos muralhas, com o nosso Deus enfrentamos exércitos, da fraqueza tiramos forças, na batalha nos esforçamos, porque o Senhor nos esforça, como diz Isaías 41:10. Eu declaro a graça de Deus, graça abundante, que a graça seja multiplicada na tua vida, na tua casa, na tua família, que você possa ver a mão de Deus te protegendo, te abençoando, te guardando, te fortalecendo, que você sinta por baixo de você os braços eternos. A Bíblia diz: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estão seus braços eternos. Receba a força do Senhor, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aleluia.